Saúdo a todos com a paz do Senhor. Queria convidar os irmãos a abrir a Bíblia no Evangelho de Mateus, Evangelho segundo Mateus, no capítulo 28, e o versículo 19 e 20, uma passagem bem conhecida na igreja. E a palavra de Deus diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Irmãos, eu pedi para o pastor essa oportunidade, vim conversando com ele. Nós trabalhamos aqui com o Castelo do Rei, como os irmãos já sabem, já devem estar familiarizados com a parte do ID do Castelo do Rei, com o evangelismo infanto-juvenil. Mas a continuação do versículo fala para ir e fazer discípulos. E o Castelo do Rei também tem um programa de discipulado infantil, porque nós sabemos que as crianças que aceitam a Jesus, os adolescentes que estão ali aceitando a Jesus, a gente não pode simplesmente a gente leva o evangelho, leva a semente, glória a Deus, porque a semente está sendo semeada, porque eles estão conhecendo o amor de Deus, mas precisamos dar seguimento a essas almas. Não podemos deixar a semente ali, temos que regar, cuidar, discipular, ensinar a palavra do Senhor. É isso que se trata o evangelho, não apenas falar do amor de Deus, mas ensinar, discipular as pessoas que vêm para Cristo, para que elas conheçam quem é o Senhor delas, quem é o Salvador, quem é esse Cristo que elas aceitaram como Senhor e Salvador, e poder seguir os caminhos dele, o que ele ordenou, e a palavra de Deus. E por isso nós temos o programa de discipulado infantil, e quem faz esse discipulado, quem ensina as crianças, são o que nós chamamos de confidentes. Então, toda vez que o pastor Paulo está aqui falando, irmãos, nós precisamos de confidentes, ele está falando desses professores, amigos, confidentes, que as crianças confidenciam os seus segredos, que as crianças têm confiança para falar daquilo que está no coração delas, para perguntar sobre a palavra de Deus. E nós queremos aqui falar para os irmãos da necessidade que nós temos, porque, graças a Deus, a gente já está trabalhando desde 2020, parando e voltando por conta da pandemia. Mas as crianças que começaram conosco ali em agosto de 2020, hoje nós voltamos, estamos voltando, já faz 2 sábados que voltamos das férias, e as crianças têm vindo, a gente chega, elas já estão na porta da igreja, prontas ali, sedentas para conhecer mais de Jesus. Mas, ao mesmo tempo que nós temos essas crianças que nós temos acompanhado elas, tem muitas querendo entrar, vindo nos sábados. E esse programa de discipulado do Castelo do Rei se dá em níveis. Então, as crianças têm que cumprir requisitos para passar de níveis, porque são crianças novas convertidas. Então, elas precisam assistir aulas sobre a salvação, sobre a Bíblia, a esperança eterna. E é um discipulado ligado à prática. Elas precisam fazer boas obras, ajudar as pessoas, elas precisam aprender ferramentas de evangelismo, porque a gente vai ensinar elas a isso e fazer evangelismo também. Então, elas têm que passar por tudo o que precisa no nível para ir para o seguinte. E aí chegam crianças novas, e as nossas crianças estão lá no nível 6, e aí as crianças novas ficam perdidas, porque enquanto a gente já está ensinando sobre o Espírito Santo, sobre evangelismo, sobre falar do amor de Deus, a missão da igreja, a criança nova ainda não entendeu direito o que é a salvação. Então, nós precisamos, e não apenas de confidentes para essas crianças, esse programa do discipulado que a gente chama de Clube Castelo, mas a gente precisa também de irmãos, para os irmãos dessas crianças, porque o discipulado do Clube Castelo é para crianças de 9 a 12 anos, e as crianças de 9 a 12 anos geralmente estão cuidando do seu irmão de 8, de 5, de 6 anos, e precisamos de irmãos também que estejam trabalhando com eles, ensinando o amor de Deus para essas crianças, porque no início, você pode perguntar aí a irmã Solange, o irmão Romualdo, a Iris ali Prata, vinha 20 crianças. E das 20 crianças, 5 ali de 5 a 8 anos, e a gente
tentando ali deixar todo mundo junto e não querendo falar para nenhuma, agora a gente não pode estar com você, porque o programa é para de 9 a 12, você vai ficar um pouco perdido. A gente tentou, mas aí depois de um tempo elas já estavam assim, né, sem entender o que estava acontecendo, é muito chato esse negócio de aula, que criança pequena gosta de algo mais dinâmico. E a gente precisa, irmãos, porque as crianças querem, elas perguntam, elas querem estar ali, elas têm sede de conhecer a Jesus. E a gente está aqui, nesse momento aqui, se enchendo, louvando a Deus, recebendo dEle, ouvindo, cantando, Senhor, fala comigo, eu quero ouvir a Tua voz, e a gente sabe que o Senhor vai falar conosco, e nós precisamos levar isso para essas crianças que precisam conhecer a Jesus, não apenas saber quem Ele é, ouvir sobre Ele, mas conhecer Ele de perto, saber buscar Ele através da palavra, saber ler a Bíblia, desejar conhecer mais de Deus. Então nós temos esse discipulado, o Clube Castelo, de 9 a 12 anos, para crianças que são novas convertidas, e as nossas crianças que já estão no nível 6 vão para o próximo, que é o Guardiões da Visão, que no primeiro momento, no Clube Castelo, elas aprenderam o que é a salvação, o que é a Bíblia, né? Agora elas aprenderam quais são as doutrinas das Assembleias de Deus, aprenderam como elas devem agir como cristãs, e no segundo momento elas vão aprender a servir na igreja, aprender o que é o dízimo, a oferta, o batismo, o que é uma família cristã. Né? Elas já tem que ser trabalhado, as crianças cada vez estão mais precoces, elas precisam saber isso. Então a gente vai ter, né, esse novo discipulado aí com as crianças que já vieram com a gente desde 2020, para elas continuarem, a gente não quer deixar, e para essas a gente já tem quem está trabalhando conosco, aqui na nossa igreja a gente tem a Alícia, a gente tem o Romualdo, a Iris, a Solange, a irmã Laura, temos também a irmã Eliane, que trabalha conosco, lá em Comendador tem o Natan, o Daniel, que esteve falando hoje de manhã, também tem trabalhado com as crianças ali, e o irmão Ricardo, em Ouro Verde. E eles estão fazendo, irmãos, um trabalho lindo para a glória de Deus. Esse sábado foi um sábado que alegrou muito meu coração. Ver as crianças ali, ver as crianças entendendo, falando da própria boca delas o que elas estavam entendendo ali, e ver que realmente a mensagem estava crescendo no coração delas. E nós também vamos precisar de confidentes para as crianças de 5 a 8 anos, para os menores. E para isso, irmãos, eu fiz uma ficha de quem tem interesse. Então, se os irmãos, alguém tiver algum interesse, se os irmãos quiserem levantar a mão, a Letícia, ela está com as fichas, que vai falar assim, eu tenho interesse, sim, irmã Gabriela, de discipular essas crianças. Porque, às vezes, a gente pensa que o castelo é só os jovens e adolescentes que vão lá na rua fazer um teatro, algo assim, para falar do amor das crianças. Mas nós precisamos de irmãos e irmãs, né? Não falo só das irmãs, os irmãos também, o Romualdo, o Rafael, quando vai lá, os meninos veem um exemplo, um homem de Deus, que eles não têm referência, talvez em nenhum lugar ali em volta deles, de um homem de Deus que ensina a eles o que é ser um homem de verdade, uma figura que eles precisam ter e que às vezes eles não têm, e ver o impacto que eles têm feito na vida desses meninos. Então, nós precisamos de homens e mulheres de Deus, que venham mostrar o amor de Deus, que venham ensinar essas crianças o caminho que elas devem andar, que venham ensinar a palavra de Deus para elas. E esse é o convite, esse é o desafio que eu quero deixar aqui para os irmãos. O curso para poder ser confidente vai ser em abril, vai ser uma parte online, uma parte presencial, os dias 21, 22 e 23 de abril. E se os irmãos tiverem interesse, me procurem a Letícia, o Rafael, para falar, Gabriela, tem a fichinha mais para eu saber quem eu gosto mais de trabalhar com criança de 8 anos, eu prefiro trabalhar com as crianças que são novas convertidas, ensinar para elas o básico ali da Bíblia. E eu quero desafiar os irmãos isso. Nós precisamos, irmãos, o campo é grande. Para vocês terem ideia, em Ouro Verde chegam 17 crianças, e das 17, apenas 4 são do programa. Todas as outras são crianças que vêm assim, querendo, e a gente abraça, mas não tem a idade, não conseguem acompanhar o ritmo, vêm de vez em quando porque elas não têm para onde ir, elas querem, você olha no olho delas e vê que elas estão sedentas, que elas querem aprender mais de Deus. Então, irmãos, eu quero desafiá-los a falar, Deus, eu vou fazer isso porque eu sei que são almas para o teu reino. E quando a gente ganhar uma criança, irmãos, a gente vai ganhar
ali vai ser a vida dela servindo a Cristo, se dedicando a Cristo. Nós temos exemplo aqui, o Pedro está aqui encomendador, a gente tem o neto do irmão Carlos Miguel, que está vindo aqui também, e ver a mudança. Vocês podem perguntar para os confidentes aqui, para eles, para o Romualdo, testemunhos, para a gente contar, são muitos, da transformação, que o Espírito Santo não é nós, irmãos. A gente vai, a gente trabalha, a gente se dedica, mas a gente vê a transformação que o Espírito Santo está fazendo no coração, na vida de cada uma delas. Então, eu quero desafiar os irmãos, porque é muito trabalho, e nós precisamos de pessoas que queiram servir, essas crianças, ensinar o amor de Deus para elas. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.